Olá, meu nome é Larissa e eu sou graduanda do Instituto Federal de São Paulo, campus de Capivari, licenciatura em Química. E no vídeo de hoje nós vamos tratar massa atômica, número atômico, relação massa-volume e os íons. Então, de acordo com a sequência definida, nós vamos começar falando de massa atômica e número atômico. Esse X é a representação de um elemento qualquer da tabela periódica. Nós vimos que os átomos, eles possuem prótons, nêutrons e elétrons. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o número atômico e a massa atômica. Esse A às vezes pode estar desse lado, mas não faz diferença. Vai representar a massa atômica de qualquer jeito. Pois bem, aqui nós temos a representação do elemento e aqui nós temos o Z. O Z é chamado de número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons do átomo. Ou seja, se o átomo tem 7 prótons, o número atômico dele vai ser 7. Cada átomo, cada elemento possui um número atômico diferente, como se fosse uma identidade daquele elemento. E aqui nós temos a massa atômica. A massa atômica já é a soma das quantidades de prótons e nêutrons. Então aqui nós temos número atômico Z igual à quantidade de prótons, e aqui nós temos a soma dos prótons e dos nêutrons, que é igual à massa atômica. Seguindo aqui, nós temos um exemplo. Aqui nós temos o nitrogênio, que é o nosso elemento. O nitrogênio possui a massa atômica igual a 14, como vemos aqui, A igual a 14. E ele possui 7 prótons, então nós temos o número atômico igual a 7. Aqui nós podemos então constatar que o nitrogênio possui 7 prótons e possui 7 elétrons, porque é um átomo neutro. E ao fazermos a diferença entre a massa atômica e a quantidade de prótons, nós temos a quantidade de nêutrons. Aqui no caso, 14 menos 7, então igual a 7 nêutrons também. Agora, nós podemos falar um pouco sobre a relação massa-volume do átomo. Aqui na tabela, a gente pode ver partícula, massa relativa e carga relativa. A gente sabe que o átomo possui prótons, nêutrons e elétrons. Aqui a gente vê que os prótons têm uma massa relativa igual a 1 e uma carga relativa igual a mais 1, ou seja, o próton é uma parte positiva do átomo. O nêutron, ele tem uma massa relativa também de valor 1, porém ele não tem carga relativa. Já o elétron, ele é 1836 vezes menor que o nêutron e o próton em relação à massa. Agora, a carga relativa dele é menos 1, para balancear aqui com o próton. A gente sabe que quando a gente faz o cálculo da massa atômica, a gente usa prótons e nêutrons. Ah, mas por que a gente desconsidera o elétron? É exatamente por causa desse valor relativo da massa dele, que é desprezível para a gente fazer o cálculo, porque ele é muito pequeno. Então, a gente só considera os nêutrons e os prótons para fazer o cálculo dessa massa atômica do átomo. O último assunto que vamos trabalhar são os íons. Aqui nós temos uma breve definição, onde nós temos que os íons são resultado de uma adição ou remoção de elétrons do átomo. Ou seja, um átomo ele pode ganhar ou perder elétrons. Assim, ele passa a ter um número de prótons diferente do número de elétrons. Nós temos aqui no esquema um átomo. Esse átomo, a princípio, não perdeu nem ganhou elétrons. A partir do momento que ele ganha elétrons, ele torna-se um ânion e passa a ser carregado negativamente, como aqui no exemplo, onde nós temos o Cl-. Tudo bem? Ou seja, ele tem mais elétrons do que prótons. Se esse átomo perde elétrons, ele passa a ser um cátion, onde ele é carregado positivamente, como no exemplo do H+, e assim ele tem mais prótons do que elétrons. Para finalizar o vídeo, vamos retomar o que vimos. Primeiro, número atômico e massa atômica, onde o número atômico é igual à quantidade de prótons e a massa atômica é a soma dos prótons e dos nêutrons. Nós vimos também relação massa-volume do átomo, onde temos o elétron várias vezes menor que os prótons e os nêutrons, e nós vimos carga relativa deles e a massa relativa deles também. Além dos íons, onde os átomos podem ganhar ou perder elétrons, transformando-se em cátions e ânions.